estudar o terceiro capítulo da primeira carta que ele escreveu. Antes de entrarmos propriamente no tema, eu vou pedir o Estênio para ler a passagem para a gente e depois nós seguimos imediatamente com a interpretação. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Da mesma forma, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos. Assim, se alguns deles recusarem crer na palavra, serão conquistados mesmo sem palavras, pela conduta das suas mulheres, ao constatarem vosso procedimento íntegro e respeitoso. Vosso adorno não deve consistir em exterioridades, como cabeleiras artísticas, joias de ouro, trajes de gala, mas deve ser a pessoa humana interior, com um coração repleto de espírito de mansidão e tranquilidade. Isto sim é altamente precioso diante de Deus. Assim se adornavam as santas mulheres de outrora, as quais punham sua esperança em Deus, sujeitando-se a seus maridos. Sara obedecia a Abraão, chamando-o Senhor. Delas sois filhas, se fizerdes o bem, sem vos deixar intimidar por quaisquer ameaças. O mesmo se diga de vós, maridos. Na convivência matrimonial, sede compreensivos para com a parte mais fraca, a mulher. Respeitai-as, porque também elas são co-herdeiras da graça da vida. Não ficará assim comprometida a eficácia de vossas orações. Todos, enfim, cultivai o espírito de concórdia, de compaixão, de amor fraterno, de misericórdia e humildade. Não pagueis mal com mal, não injúria com injúria. Pelo contrário, respondei bendizendo, já que fostes escolhidos para ser herdeiros da bênção. Pois quem quiser amar sua vida e ver dias felizes, afaste a língua do mal e os lábios das palavras astutas. Aparte-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e trabalhe por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor estão inclinados sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas preces. O rosto do Senhor, porém, se volta contra os que praticam o mal. E quem vos poderia fazer mal se procuraste zelosamente o bem? Entretanto, felizes de vós, se padecerdes por causa da justiça. Não temais as suas ameaças, e nem vos perturbeis. Prestai culto em vossos corações ao Senhor, que é o Cristo, prontos sempre a defender-vos contra quantos exigirem justificativas da esperança que há em vós. Isto, porém, com doçura e respeito, de acordo com a boa consciência, para que precisamente aquilo pelo qual sois difamados venha a ser motivo de confusão para quem desonora a vossa boa conduta em Cristo. De fato, é preferível, se for o beneplácito divino, sofrer fazendo bem, a sofrer praticando mal. O próprio Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para vos reconciliar com Deus. Morreu segundo a carne, mas foi vivificado segundo o Espírito, caminhando também nesse mesmo Espírito, mediante os Espíritos que foram preservados. Pregoou aos que outrora tinham sido incrédulos, enquanto Deus esperava com paciência nos dias de Noé, ao se construir a arca, na qual poucos, isto é, 8 pessoas, se salvaram pela água. Esta água era a imagem do batismo de agora, que salva também a vós. Sua função não é eliminar a imundície corporal, mas implorar de Deus uma boa consciência, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ter subido ao céu, está à direita de Deus,
onde anjos, principados e potestades lhes obedecem. O apóstolo Pedro, nesse capítulo 3, mais uma vez se apresenta como aquele pastor de almas, aquele pastor que foi convocado por Jesus para apacentar o seu rebanho, que quer dizer alimentar o rebanho. Pedro vem aqui então neste capítulo trazer alimento para as almas, e ele faz isso com muita propriedade, como um pastor, como alguém que conhece as ovelhas, que precisam de muito cuidado, de muito carinho, ao mesmo tempo também que precisam da verdade, a verdade que liberta. Pedro então faz maravilhosamente esta função, isso precisamente nesse capítulo 3, mas toda essa carta, esta primeira carta de Pedro tem um objetivo, uma meta que é falar da salvação, da promessa da salvação que se realiza na vida de Cristo, na mensagem de Cristo, no amor de Cristo. Amor esse que deve ser transferido para nós, para que, tendo o amor de Cristo, quer dizer, o nome de Cristo, a essência de Cristo, a vibração de Cristo, possamos assim nos salvar. E essa salvação nos transformará em pedras vivas que se assentará na pedra angular principal, que é a pedra de Cristo, que é Ele a base da sua igreja, da sua comunidade. E todos nós, tomados de amor, seremos salvos e construiremos a verdadeira eclésia, a verdadeira igreja ou a comunidade de Cristo, tendo Ele como base. É essa, em síntese, a mensagem de Pedro. E ele traça, através dos capítulos, os roteiros, podemos dizer assim, né? Quer dizer, o roteiro é um só, mas com palavras diferentes ele tenta chegar ao mesmo objetivo, que é realizar a salvação, ou a nossa transformação em pedras vivas. Tá? Nesse capítulo, ele cuida de 3 pessoas, podemos dizer assim, das esposas, dos maridos e de todos nós. Logo nesse todos nós temos incluído as esposas e também os maridos e aqueles que não são casados, por exemplo. Por exemplo, para as esposas, ele pede amor, obediência e humildade e um relacionamento respeitoso com o marido. Chega ao ponto de dizer que nós, no caso as esposas, são filhas daquela santa de antigamente, que era Sara, diz ele, na linguagem dele, a Sara, mulher de Abraão, que chegava ao ponto de chamar o seu marido de Senhor. Vamos interpretar isso para que não fique uma coisa assim pesada demais e a gente venha a interpretar as coisas ao pé da letra, de chamar o marido de Senhor, no sentido de Senhor mesmo, falar a palavra ao pé da letra, Senhor, é um respeito ao ponto de chamar o marido de Senhor nesse sentido. Quando nós chamamos alguém de Senhor, é porque nós confiamos na responsabilidade daquela pessoa, na sua maturidade, na sua posição, tá claro? No respeito que ele transmite, no seu conhecimento, naquilo que ele tem para oferecer. Então nós costumamos chamar de Senhor sempre alguém que é mais, que tenha experiência e valores para passar para nós. Por isso que as crianças sempre chamam os adultos, né? Pelo menos eram orientados assim, em chamá-los de Senhor. Por quê? Porque eles têm o quê? Experiências para passar para as crianças. Como também costumamos chamar os chefes de senhores, não só pelo respeito que os chefes merecem, mas mais do que isso, porque se eles, vamos interpretar, não a coisa ao pé da letra,
mas dentro de um bom senso. Se ele está naquela posição de chefe, é porque ele ocupa aquela posição porque ele merece. Porque deve ele, pela lógica, ser uma pessoa com experiência para fazer aquela administração. Está naquela posição porque tem capacidade para isso. Tá certo? Ocupa uma função importante. Por isso que nós chamamos ele de chefe, chamamos ele de senhor. Tá? Olha, esse relacionamento da mulher com o marido deve também ter essa mesma postura. Quando deve se reconhecer que a função de marido é uma função muito importante e que essa função de ser marido é uma função que respeitosa e que ele tem, esta função tem características diferentes da função de mulher. E essas características da função de marido são muito importantes e que as mulheres precisam assimilar. Podemos dizer assim, a psicologia masculina que a mulher não possui, ela tem no marido o maior exemplo. E ela deve se espelhar naquela psicologia, porque ela precisa ter alguma daquelas características, porque ela não possui. Por isso que ela deve ter o máximo de carinho, de humildade e respeito para com seus maridos. Agora ele chega e fala para o marido que o marido deve tratar a mulher com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, conscientes também de que elas são co-herdeiras da salvação. Que como eles se salvam, como eles são espíritos eternos, como eles são irmãos em Cristo, como eles são filhos de Deus, elas também. Como eles vão receber uma vida eterna de bem-aventurança, elas também. E que eles devem respeitá-las e demonstrar o máximo de carinho para com suas mulheres. Como se estivesse dizendo assim, porque a função de esposa apresenta características que o homem não tem e que ele precisa também assimilar essas características. Logo, não existe estado mais importante, o do marido, não é? De marido e de esposa. Não existe mais importante. O que há é uma troca. O que há é uma troca de experiências, uma troca de valores. O maior laboratório para se trocar esses valores é no lar, é no relacionamento marido e mulher. Está claro? Não existe o homem. Vamos explicar aqui um pouquinho mais, vamos aprofundar-nos um pouquinho mais. Quando o ser foi criado, ele foi criado macho, fêmea. Tá? Então vamos botar aqui dois seres. Nós temos aqui o ser um e aqui um outro espírito. Isso aqui é o espírito imortal, o centro de consciência, como diz a pergunta 613 do Livro dos Espíritos, ou a centelha divina. É o espírito imortal. Eu não estou falando é o espírito desencarnado, não. Somos nós, o espírito imortal. Esqueçam o corpo, esqueçam o perispírito. O centro de consciência. Ele em si mesmo, ele não é nem masculino nem feminino. Ele é masculino e feminino. Tanto que pode reencarnar como homem, como pode reencarnar como mulher. O espírito não é homem nem mulher. Ele é macho, fêmea, como já dizia o Gênesis de Moisés, no capítulo 1, versículo 26. Quando Deus fez o Adão, o fez macho e fêmea. Quando Deus fez o ser, o fez macho e fêmea. Então aqui nós temos dois seres que trazem esta potencialidade. Com a reencarnação, vamos supor que esse daqui reencarna como masculino. Então a parte feminina fica bloqueada. Esse daqui reencarna como mulher. Então a parte masculina fica bloqueada. Agora os seres estão aqui na Terra. Em si mesmos são carentes.
porque a outra parte está bloqueada. O corpo age como um abajur, mas não só o corpo, mas a própria tendência de experiência dos espíritos através das várias encarnações. Se você tem uma experiência notoriamente mais voltada para o campo masculino, o seu psiquismo tem mais tendência para a masculinidade ou para a atividade. Podemos colocar como um sinal positivo no sentido de ação, não é? Se nós temos um espírito feminino, a característica está de passividade. Poderíamos dar um sinal negativo, não negativo no sentido de ruim, mas negativo no sentido da passividade, da receptividade. Então nós temos dois tipos de psicologia, vamos entender assim: uma psicologia ativa e uma psicologia receptiva. Ficou claro? Então aqui nós teríamos uma psicologia ativa e aqui uma psicologia receptiva. Os seres então se encontram e tudo na vida é energia. E há uma necessidade da troca dessa energia. Como nós estamos no corpo, aquilo que fala mais alto e mais rapidamente é o corpo e não as necessidades do espírito. É aquilo que é mais fácil, que é o mais palpável, o corpo. Por exemplo, se eu quero estar com a Marlene, a melhor maneira é eu estar perto dela. Eu não me comunico com a Marlene na minha casa. Assim mesmo quando a gente faz por telefone, não é tão bom quando a gente faz pessoalmente. Repare que nós estamos, por deficiência ainda de visão espiritual e presos ainda no corpo, limitados. Onde que a melhor comunicação é aquela em que os corpos estão juntos. Tá certo? Então o que fala mais alto quando nós estamos no estado de encarnar são as necessidades corporais. Ora, e nós temos entre as necessidades corporais a primeira e a mais importante, que é a da alimentação, porque essa me dá sobrevivência individual. Tá claro? Eu me alimentando, eu individualmente sobrevivo. Esse é o instinto mais rudimentar, mais importante e fundamental da vida. Que tem um outro que está junto com ele, que é tão fundamental quanto ele, que é o instinto de sobrevivência da espécie. Eu, para sobreviver através dos tempos, preciso não mais de comer, e sim do sexo, do amor que se manifesta em forma de sexo. Porque aí não sobrevive só o indivíduo, mas sobrevive a espécie. Então estamos aí diante dos dois instintos fundamentais da vida: alimentação para a sobrevivência individual e sexo ou amor em forma de sexo para a sobrevivência da espécie. Então os seres, quando estão assim divididos, nesse estado daqui, eles sentem imediatamente a carência daquela outra parte que é natural dele, mas que está bloqueada. E a melhor maneira que ele tem de conseguir esta outra metade que está bloqueada era se ele entrasse nele mesmo, buscasse a sua realização espiritual através da meditação, através do recolhimento, através da evolução, e descobrisse o seu lado feminino dentro dele e fosse completo ou íntegro. Seria então o homem integral. E a mulher descobrisse o lado masculino dentro dela e se transformaria num ser integral, absoluto, como nós fomos criados. Seria a vivência dessa espiritualidade, do outro lado que está dentro de mim. Por isso que disse Jesus: o reino de Deus, quer dizer, o reino da felicidade não está lá dentro, lá está dentro do próprio homem, porque é o lado interior e espiritual que eu devo me encontrar para me realizar plenamente. Só que a gente conta nos dedos quem é que aqui no estado de encarnado faz este recolhimento, busque essa evolução e desperta essa potencialidade interior. Automaticamente, e até mesmo pela necessidade de sobreviver, que é um instinto então do sexo para a multiplicação da espécie,
os seres se encontram e busca as energias opostas. Aquela que está carente em mim, eu vou buscar no outro, e o outro busca em mim. Então é o caso então do namoro, em que o ser é atraído por aquela pessoa e ela por ele, e ficam como pombinhos, né? E ficam tão felizes. Repare quando estão namorando, alegre, é uma felicidade tremenda, porque há um momento divino da união, do encontro daquelas partes que estão bloqueadas. Só que esse encontro é externamente, ele não é verdadeiro, plenamente verdadeiro, é um encontro externo, mas que há uma aproximação daquele estado originário qual eu fui criado, e que perdi, evidentemente, por causa da queda espiritual, tema esse que nós já trabalhamos bastante aqui. Está claro? Quer dizer, essa situação de carência é fruto já do pecado ou da queda espiritual. Vejam a pergunta 122 do Livro dos Espíritos. Lá está escrito ipsis litis, ao pé da letra, pecado original. É que gerou então essa carência, essa divisão. Ora, reparem então que os seres sentem então a necessidade dessa transfusão e vão buscar na outra parte. Vão buscar no namoro. E o namoro o que faz? Esta troca de alimento. O Newton Boechat tinha uma palestra muito bonita chamada Amor, Alimento das Almas, baseada numa citação do livro O Nosso Lar, de André Luiz. Então o amor provoca este alimento, esta troca, que chega a ser o máximo da realização no ato sexual, em que chegam a formar uma só alma, uma só carne, uma só vibração. Está claro? Momento então divino, onde que sai o êxtase genésico, o êxtase do gozo sexual, que é uma reminiscência muito pálida, muito insignificante, do grande gozo do encontro da alma com Deus, da alma com o reino de Deus, com a sua integridade espiritual. É uma aproximação. Ora, então há esta busca, e nesta busca os seres então se encontram, se complementam. Por enquanto que está namorando, está tudo muito bem, está tudo muito fácil. Depois, é lógico que este daqui tem a sua independência, e esse aqui tem a sua independência. O que a vida está querendo não é que eu viva agarrado com esse. O que a vida está querendo é que eu busque a minha integridade, e esta outra pessoa a sua integridade. Tá certo? Eu tenho a minha individualidade e o meu karma. Aquela tem a sua individualidade e o seu karma. O que a vida quer é o amor fraternal entre eles. Tanto que não vão ficar marido e mulher para sempre. Uma outra reencarnação poderão vir numa outra faixa dentro dessa genealogia. Pode ser filha, pode ser mãe, pode ser primo, pode ser sogra, pode ser lá, se for, né? Você não trata bem a sua esposa, na próxima ela vem como sua sogra. Tá claro? E ter uma ex-esposa como sogra, o bicho pega. É horrível. Mas entenderam? Então, porque o que a vida está querendo é este amor fraternal. Não é a unidade perfeita. Tanto que não há unidade perfeita. Primeiro, o êxtase sexual ele é curto. Não é para sempre. E as pessoas têm que necessariamente se separar. Um vai para um trabalho, outro vai para o outro, um vai para a atividade, outro vai para... Não é assim? O homem, há milênios, tinha atividade externa e a mulher, atividade doméstica. Agora, os dois têm atividade doméstica, os dois têm atividade externa. Para se encontrar ainda está mais difícil ainda. Tá certo? Quando ainda vem as crianças que ocupam mais espaço ainda na vida do casal. Mas reparem que o que a vida está querendo é essa fraternidade. Mas por causa desta carência, um busca o outro. E nesta busca começam a trocar valores e experiências. E vem a vida e amarra isso tudo. Dentro da religião tem que casar para sempre, tem que assinar papel, tem que testemunho. Se fosse bom, não precisava testemunho, assinar aquela papelada toda. Tem que ter o juiz, não é? Fala o juiz. É juiz de direito que chama? Como é que é? Juiz de paz. Olha o nome, como é que é? Juiz de paz. Porque o negócio não é bom. Não é, porque o que acontece aqui é que cada um tem o seu karma.
Cada um tem a sua dificuldade. E o espírito de conviver é muito difícil. O espírito de convivência é muito difícil de comportar. Logo, 99% dos casamentos na Terra são casamentos de prova e expiação. O casamento de alma gêmea aqui na Terra, José e Maria, Francisco de Assis e Santa Clara. Eu não citaria Zacarias, que não duvidou do próprio Senhor, né? Viviane, poderíamos fazer assim, Viviane e São Pedro. Perfeito. Mas aquele Pedro vivia. Mas olha só. Chegamos então a essa conclusão de que, olha, precisa até juiz de paz, precisa testemunho, precisa de assinar. E aí uma opção de coisa, né? É a família dela que se mete, a tua família que se mete, tudo segurando. Aí vem os filhos e tal. Olha, isso o que a vida quer é fazer com que se renda o máximo possível o casamento. A vida torce para que o casamento renda o máximo possível. Ao ponto de Pedro dizer então para o Senhor: Senhor, por que nós não podemos deixar as nossas mulheres e casar com outras e ficarmos com quantas quisermos? E Jesus chegou e disse que não era assim no princípio. Ele disse: mas Moisés não permitiu dar carta de repúdio à vontade, carta de divórcio à vontade? E Jesus disse: Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Porque toda vez que há uma separação, com todo respeito para os separados, para os divorciados, aí vai todo o respeito, não são nem melhores nem piores do que ninguém, tá claro? Não interpretem mal, mas toda separação sugere uma dureza de coração de alguma das partes ou de ambas as partes. Tá claro? Porque não conseguiu, de alguma maneira, o espírito de convivência. Seja lá por que motivo for, seja lá quem é o mais, foi ele sempre pega, ele que é o culpado, ou ela que é culpada, ou os dois são culpados, não importa, sempre há a coisa do espírito de convivência, que é o amor fraterno que faltou. Só tem casos, e aí entramos num campo muito teórico, eu não tenho palavras para explicar, mas eu já vi alguns sábios que merecem todo o nosso respeito, explicando, como o caso do professor Carlos Torres Pastorino. Então só estou citando, mas não estou sentindo. Quando ele diz: quando os dois, por livre e espontânea vontade, desejam. Eu só estou citando as palavras dele, não é sentimento meu, porque eu não consigo entender. Mas como foi o professor Carlos Torres Pastorino, quem escreveu, autor do livro Minutos de Sabedoria, merece então todo o nosso respeito e fica aí para fermentar nas nossas ideias. Será então que é possível, quando os dois querem, por livre e espontânea vontade, continuam se amando, mas preferem se separar? Não sei. Como foi um grande homem que falou, fica aí para fermentar nas nossas ideias, tá? Eu não consigo sentir. Não estou passando então as minhas palavras para vocês. Não tenho responsabilidade kármica sobre essa transformação, sobre essa informação. Tá claro? No entanto, repare que há a necessidade deste convívio. Para que a vida quer este convívio? Para a troca de experiência. O mais importante no casamento não é que ela é a tua mulher e que você é o marido, essa coisa toda, não é a troca de valores, a troca de experiências. O que se quer realmente no casamento é a amizade. A coisa mais divina que sobra do casamento é a amizade. Quando um já não consegue mais ficar sem o outro, porque se transformar verdadeiramente em amigos. Então é neste momento, e isso leva tempo, está claro? Isso leva tempo, e nisso há a troca de valores. Cada vez mais esta parte daqui assimila características que ela não possui, e esse daqui assimila características que ele não possui. Começa então a trocar experiência, e termina-se a coisa, né, em que é muito comum popularmente se dizer que quando os casais, né, estão casados há muito tempo, um fica com a cara do outro parecido com o outro, não é popular dizer isso? Mas quando não só ficam parecidos fisicamente,
Sai dessa, cara. Nunca você vai conseguir ficar parecido com ela. Esquece isso. Isso é presunção. Mas não só ficam parecidos fisicamente, mas aquilo que dá mais aparência é na postura, no modo de andar, de pedir as coisas, nos desejos, na psicologia, na maneira de querer, de desejar, de se expressar, de se falar, dos pensamentos, das ideias, porque já houve como se fosse uma transfusão de conceitos, onde que já não há mais um, ou já não há mais, perdão, dois, e sim um, onde que verdadeiramente aquele tem ela também dentro dele, e ele e ela tem ele dentro dele. Ficou claro? Essa troca. Com isso, essa troca de experiência vem facilitar o quê? O despertar daquele potencial interno latente que está dentro das pessoas, em que você, que é o seu estado inicial, o seu estado de anjo, o seu estado primeiro, tá claro? O estado originário que você deve despertar para criar a ideia do homem integral. Então Pedro coloca muito bem, como o objetivo dele é a salvação, ele pede para a mulher respeitar o seu marido, chamá-lo de Senhor, não fisicamente, mas no sentido de que ele tem valor e experiência para passar. Pediu ao homem para tratar a mulher com respeito, porque ela é mais fraca, porque a psicologia dela é receptiva. Está claro? Então pediu para tratar com respeito e com carinho. E ele ter essa consciência por causa da história que colocou que o homem é mais importante que a mulher, Pedro corta pela raiz e diz: não, lembra, ela é co-herdeira ou herdeira junto com você da salvação. Isso eu quando digo que é historicamente, já em janeiro de 1862 havia um artigo na revista Espírita de Allan Kardec em que ele questiona, não Kardec tem a dúvida, mas na época ainda se tinha dúvida: mulher tem alma? Já tinha se passado 1800 anos e ainda havia corrente dizendo mulher tem alma, quando Pedro já havia alertado que a mulher é co-herdeira com o homem para a salvação. Então, quando a gente lê aqui Pedro rapidamente, diz assim: mas Pedro parece aí meio cafona, pedindo a mulher para chamar ela de Senhor, para amar, respeitar o seu marido. É que a gente vai lendo com preconceito e não continua lendo até chegar à parte do marido e encontrar uma passagem dessa em que Pedro diz que a mulher é co-herdeira do reino, igual o homem. 2000 anos antes ele antecedia, porque na época de Kardec ainda teve de escrever um artigo para explicar, para mostrar que a luz do espiritismo, mulher tem alma sim. Então já deu para a gente notar como Pedro estava adiantado e progressista na sua função de pastorear as almas, de apacentar o rebanho. Tudo bem? Pois não. Só um minutinho. Dentro desse ensino que você está nos trazendo aí, como você poderia nos explicar com relação à bissexualidade, transexualidade e homossexualidade? Nesse aspecto do espírito. No aspecto do espírito, porque no aspecto do ato em si, nós não temos direito nenhum de falar, mas não temos mesmo direito de falar de ninguém. Atire a primeira pedra quem tiver sem pecado, tá claro? E não há nada. Você chega no plano espiritual, chega lá, eu sou homossexual, o outro chega lá, eu sou homossexual. Eu tinha 40 mulheres, o outro era homossexual, tinha 40 homens, era a mesma coisa. É prostituição do mesmo jeito. Tá claro? Então o ato não nos interessa. Nós não temos moral para falar absolutamente ato de ninguém. Porque se você é heterossexual e se acha no direito de ter ato sexual sem gerar filhos, porque os heterossexuais têm atos sexuais sem gerar filhos. A gente chega até o planejamento: só quero ter 2, só quero ter 1, só quero ter 3. O homossexual ficaria no mesmo direito. E é muito fácil você hétero que tem direito de fazer sexo chegar para ele e dizer: não faz, por enquanto que você está fazendo. Como você agiria na pele dele? E quando você estava cheio de energia sexual, transbordando de energia sexual, como que você faz? Você faz ato sexual e você sabe o quanto é difícil não fazer. Por que ele teria menos energia do que você e teria que suplantar de alguma maneira? Para ele sempre a mensagem: você supera, deve superar. Para nós não. É uma
coisa que a gente deve sempre questionar e tratar do assunto com muito respeito, porque é sempre muito difícil. Vale sempre a frase de Jesus: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Está claro? Bom, agora com relação a isso que nós estamos falando, essa psicologia, vai aí a troca de valores. Pode acontecer que, por exemplo, eu vinha dizendo que uma pessoa vem muito tempo numa experiência masculina, assimilando valores masculinos, equidistante, muitas vezes por motivos de guerra, por motivos históricos, por motivos culturais, de assimilar valores das mulheres. Como, por exemplo, aqueles que não tratam as mulheres com carinho, com respeito, com amor, têm muita dificuldade de o quê? Assimilar valores das mulheres. E as mulheres com medo do seu marido, e eles distantes, elas também não assimilam valores masculinos. Então, sempre quando há a falta do amor, da amizade, da aproximação, a coisa peca em si mesmo, porque não há a verdadeira função da vida, que é a troca de valores. Mas vamos supor, então, que por um problema cultural, um problema de guerra, um problema histórico, você venha mais marcadamente naquele tipo de psicologia. Então, por exemplo, você vem numa psicologia feminina, e você é completamente feminina, e tem todas as características femininas, tem todo o charme feminino, tem toda, podemos dizer, a astúcia, o charme, o veneno, como falava lá o Gilberto Gil, da mulher, e que consegue facilmente se aproximar, enganar os homens, pegar os homens. Quantas mulheres fazem isso? E quantas entram e saem à vontade dos lares, destruindo família, usando e abusando do charme, da conquista, do jeito especial de ser mulher. Está claro? Então é toda doce, toda feminina. E para isso, usa mal a sua característica como mulher. A vida, vamos supor que inverte as coisas. Numa próxima encarnação, ela vem num corpo masculino. Como vai se proceder? A característica psicológica é toda feminina e o corpo masculino. Só que esta alma é adiantada ou atrasada? Pelas características do exemplo que eu contei, ela não é muito adiantada. Se não é muito adiantada, quando vem num corpo masculino, é difícil fazer o quê? A abstinência sexual. Isso é coisa para Francisco de Assis. Está claro? Porque, como eu disse, ela não era destruidora de lares, não abusava do seu charme. Então não é muito adiantada. Se não é muito adiantada, como que vai chegar aqui e dominar o sexo no corpo masculino? Vai ficar no corpo masculino extremamente afeminado, sofrendo as dificuldades, e aí com muito mais facilidade enveredando para o ato sexual, e merece sempre o nosso respeito. Está claro? Agora, a mesma coisa para uma psicologia masculina. Você vem com psicologia masculina, engana as mulheres, trai, aquela coisa toda que a gente sabe da desordem masculina. Interessa os exemplos. Importante é a ideia. E aí inverte os papéis. Você vem numa psicologia completamente masculina, uma psicologia ativa, num corpo feminino. E aí nós temos homossexualismo no caso das mulheres. Tudo bem? Fase de transição, nós temos o bissexual. Fora disso, nós temos também casos, e muito bem lembrou o nosso Chico Xavier, há tanto tempo atrás, naqueles pinga-fogos, né? Em casos, nesta própria reencarnação de vício. Como, por exemplo, muito tempo em guerra, muito tempo em mosteiro, como muitas mulheres eram obrigadas, porque queriam casar com aquele homem, a família não deixava, mandava para um mosteiro. E aí lá havia convívios com ato sexual, e aí acostumava, por vício. Por vício não seria o caso, a expressão ficou um pouco pesada, mas por costume, está claro? Por aquele tipo de ato sexual. Acaba as pessoas, por mais conviver naquele tipo de ato sexual, a dar preferência mais para aquele do que para o outro. Então ainda existem esses casos que Chico Xavier diz que é fruto, lá no Pinga Fogo, da maldade dos homens. Esse daqui não é fruto da maldade dos homens, e sim do atraso do espírito. O outro não é fruto da maldade dos homens, né? Mas em tudo fica a experiência, porque a vida não te quer nem homem nem mulher, a vida te quer macho e fêmea. Anotem então, pergunta 200, 201, 202 e 822 de O Livro dos Espíritos.
Tá bem? Que trata desse tema. Então Pedro foi muito bacana quando ele fala dessa troca de carinho, de amor, de respeito, de fraternidade entre eles. Porque aí é a troca de valores que se deseja nesse relacionamento. E o maior laboratório para realizar essa troca de valores está dentro do lar. Como nós sabemos que as pessoas que recebem mais as nossas características são quem? Os nossos filhos. Porque nós estamos dando a educação. Então, dentro do lar passa a ser o maior laboratório de transfusão de ideias. Por isso que todo lar tem que ter a bênção do Evangelho, do culto do Evangelho, para que, com todas as minhas deficiências da esposa e dos filhos, possa também haver a troca da mensagem do Evangelho. É um modelo, né? É um modelo. Ele é um modelo apontando como se fosse a estrela do lar. Somos todos imperfeitos, nós somos todos. Temos um modelo. Somos imperfeitos, mas temos um modelo, que é o Evangelho, que está sempre assinando, e que de alguma maneira cria e transforma as almas. Muito bem. Pedro então resolve, no seu santo objetivo de explicar e explicar, e ir e vir e voltar, ele resolve agora falar assim: então, já que a gente pode estar achando, eu estou falando especificamente para a mulher, para o marido, vamos falar para todo mundo. Vamos falar para todo mundo. Então ele traça aqui um roteiro, ele diz assim: para todos, qual deve ser a conduta? Então ele diz assim: todos, o que nós devemos cultivar, está claro? O que nós não devemos pagar, como nós devemos responder, do que nós devemos nos afastar, o que nós devemos praticar, o que nós devemos procurar e trabalhar. Então ele traça um roteirinho. Veja aquilo que eu comecei aqui dizendo, que ele age como pastor. Está claro? Olha como é que ele foi didático. Então, o que todos, e aí entra marido e mulher, todos, o que devem cultivar? Dizer, o espírito de concórdia, o espírito de compaixão, o espírito de amor fraterno, o espírito de misericórdia, o espírito de humildade. Vamos lá. Espírito de concórdia. Espírito de concórdia não vamos falar que ele não fala em espírito de acordo, no sentido de que você deve, de concórdia, no sentido de que você deve concordar comigo. Mas aí está no sentido de vamos criar um acordo. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, e como nós poderemos conviver bem com opiniões diferentes. E isso é muito fácil falar aqui. Respeitar a opinião do outro e conseguir viver bem com a opinião do outro. Então vamos explicar, dar um exemplo aqui fantástico de espírito de concórdia. Tiago lá no Evangelho, era durão, era exigente, não podia comer carne assim, não podia comer carne desse jeito, não podia o judeu ficar junto com o gentio, todo judeu tinha de ser circuncisado, tinha de cumprir o ritual do templo, ele era um israelita por excelência, ele era duro. E Paulo pensava todo diferente, pregava para os gentios, convivia com os gentios, andava com os gentios, comia as carnes as mais variadas e andava com pessoas que não eram circuncisadas, ele não via diferença nenhuma nisso. E o clima estava quente entre a mensagem e as igrejas que Paulo dirigia e a mensagem que vinha de Jerusalém, lá da força de Tiago. Tem uma passagem que Paulo diz assim, que numa das suas cartas, que ele foi ao encontro em Jerusalém daquele que tinha força, daquele que podia definir, daquele que era forte, no caso, Tiago. E chegamos lá, estendemos as mãos. Isso é o espírito de concórdia, estenderam as mãos. Tiago falou, Paulo falou, um completamente diferente do outro, um cedeu para o outro naquilo que podia ceder, mas amigo, demos as mãos, diz Paulo, fraternalmente. Isso é o espírito de concórdia. Você ficar com a sua opinião, eu com a minha, e continuamos nos amando. E trabalhando. Esse que é o amor. O meu objetivo. Está claro? Continua Pedro. Ter o espírito de compaixão. Compaixão. Compaixão, a palavra do grego,
ela tem o radical da palavra tem a ver com o intestino. Compaixão tem a ver com o intestino. O que isso tem a ver? Quando você sente uma profunda compaixão pelo outro, chega a mexer com o seu intestino. Porque nós sabemos que o plexo solar, o chakra gástrico, o plexo solar, ele comanda essa região do intestino. Tanto quando você está emocionalmente afetado, você tem problemas digestivos, problemas gástricos. Você pode gerar uma úlcera, como você pode ter problemas até de incontinência urinária, ou seja lá de como for. Está claro? Porque, repare então que o intestino ele controla, é a sede, podemos dizer, essa região gástrica, das emoções. Então, por isso que a palavra compaixão tem um radical de intestino, porque ela é mexida nas entranhas do sujeito. Está claro? Ou melhor, ela é alguma coisa envolvida com a emoção. Então, ter compaixão é ter paixão com o outro. Então, o que é? Vamos supor, quando a gente fala sexta-feira da paixão, não é? Essa paixão. Então, paixão significa então o sofrimento do Cristo, não é? Ter compaixão é sentir emocionalmente o sofrimento do outro. Compliquei no meu. Então, quando Paulo diz para a gente, Pedro diz para a gente ter espírito de compaixão, é estar envolvido de tal maneira emocionalmente com o outro que você realmente sinta a dificuldade, o problema, a dor que o outro está vivendo. Como também quando a gente está apaixonado, a gente vive emocionalmente a alegria, a felicidade que o outro está vivendo. Então, esse é o espírito de compaixão, na alegria e na dor. É lógico que nós não vamos cair no desespero, porque o médico não faz isso, de quando uma pessoa está com febre, ele entrar debaixo do cobertor e deitar junto com o doente. Não é sofrer junto com ele, mas é ter o espírito de compaixão, é de sentir o sofrimento que ele está sentindo. Saber que aquilo realmente é importante e amá-lo naquilo que ele está sentindo. Tá? Continua Pedro. Devemos ter o amor fraterno. Por que ele fala do amor fraterno, hein? Porque fraterno vem de irmão. Porque quando se fala o amor no sentido biológico, ele ainda tem alguma coisa de interesse. Mas ele pede do amor de irmão, onde que você pode estendê-lo para todos. E como você trata o seu irmão com aquele carinho, é assim que você deve tratar o outro. Então ele passa para o amor fraterno, que quer dizer o amor de irmão que nós devemos ter um para com os outros. Como o marido deve ter também o amor fraterno para com a mulher e vice-versa. Continua ele. Misericórdia. A palavra misericórdia é muito interessante, porque ela é contrária à ideia de justiça. E quando você fala assim, eu exijo os meus direitos, já não há misericórdia. Misericórdia está sempre ligado a alguma coisa que está acima da justiça. É aquela situação em que você sabe que o outro está devedor, mas você tem misericórdia, porque o amor consegue vencer aquela barreira, daquela falha, daquele erro, daquela culpa. Então, a misericórdia é alguma coisa que está acima da justiça. Não que ela negue a justiça, mas ela está acima. Por isso que pode conviver no Sermão do Monte duas frases: sede e fome de justiça e bem-aventurados misericordiosos, na sequência do Sermão do Monte. Quando parece que é um conflito, não é? Porque a misericórdia está acima da justiça. A vida exige justiça, a vida repara tudo através da lei do karma, tudo está matematicamente controlado, mas tudo com muita misericórdia, com muito amor, com muita oportunidade. Quanta oportunidade? Sempre. Se você errar sempre, sempre Deus vai ser misericordioso, vai te dar uma nova oportunidade. Você só não erra sempre porque matematicamente a vida já foi preparada para você aprender com os seus próprios erros e aí crescer. Porque se errasse sempre teria misericórdia divina. Tá? E continua ele, espírito de humildade. Espírito de humildade não é que você vai se humilhar para o outro. Há uma grande diferença entre humildade
e humilhação. Humildade é criar um espaço vazio para receber. Então, toda vez, por exemplo, eu estou falando aqui, a Vilma, ela acha que nada do que eu estou falando serve para ela, e ela não cria nenhum espaço para conseguir assimilar nada do que eu estou falando, não é humilde. Humilde é, mesmo quando aquele ensinamento você já conhece, mas você está com o espírito aberto para novas verdades, para captar, para agasalhar novas verdades. Porque se você não tiver essas condições, como muita gente fica meio bloqueado, age como mestre, fica constantemente como mestre, e aí não permite ser fecundado por novas verdades. Nós temos um caso muito interessante, daquele caso em que o fariseu batia no peito: Senhor, Senhor, eu pago o dízimo, eu vou à igreja, eu vou ao templo, eu cumpro todas as normas da religião. E o publicano de joelhos dizendo: minha culpa, eu sou um pecador, Senhor. Repare que ele tinha humildade, ele estava se abrindo, ele tinha espaço para transformação. O outro não, ele se achava completo, ele se achava no direito de receber as coisas. Eu tenho isso, eu cumpro isso, eu faço aquilo. Repare que ele em si mesmo se achava completo, ele não tinha um espaço para ser preenchido. Eu já dei aqui sempre este exemplo, mas volto a repetir: se este vaso está repleto de água, eu não posso colocar mais água. Se ele estiver repleto de veneno, ele não tem a função. Então, estar nesse espaço vazio dele, que é o que a gente chamaria de humildade, é que ele tem condições de ser repleto de alguma coisa. Então, repare que alguma coisa só tem função quando tem um espaço vazio. Nada que tenha espaço vazio presta. Nada que não tenha um espaço vazio não presta. Por exemplo, essa sala aqui só presta porque tem esse espaço que a gente pode se reunir. O útero da mulher é vazio e pode ter a função de multiplicar a vida. A mente nossa, quando está vazia, para captar novas ideias. Se você já acha cheio, já acha mestre, você não vai descobrir mais nada. Se você já acha que sabe tudo, você vai querer descobrir mais o que é. Então é só no vazio que há função, é só na humildade que a vida tem função. Bom, isso é o que nós devemos cultivar. Agora, o que a gente não deve pagar? Dizer, é o mal pelo mal. Pagar o mal pelo mal é entrar num ciclo vicioso. Eu fiz o mal, ele me fez o mal, então eu vou para cima dele. Aí ele se sente no direito de vir para cima de mim e a gente não sai daquela roda, daquele ciclo do ir e do vir. Então tem que haver alguma coisa que corte esse ciclo. E o que é que corta esse ciclo? É o perdão, né? Que é o contrário da situação. Aí você não faz mais resistência, porque o problema está na resistência. Por isso que diz Jesus que não devemos resistir ao maligno, não devemos resistir ao mal. Porque toda vez que você resiste e pratica um outro mal, você fica naquele ciclo vicioso. Quando você perdoa, só ele faz o mal, você corta o ciclo, você se liberta, você passa a ser então um livre ou um liberado. Você se libertou daquela cadeia. Continua ele. Outra coisa que nós não devemos pagar é injúria por injúria. Não, ele mentiu para mim, eu também não tenho esse direito. Ele enganou, eu também tenho esse direito. E assim vai, né? É a mesma coisa. Continua ele. Como é que nós devemos responder pessoas que nos injuriam? Diz Pedro, bendizendo, abençoando. E diz por quê? Por quê? Porque todo cristão é herdeiro da bênção, tem como herança a bênção. O que seria a bênção? Repare que vai lá tomar a bênção ao seu pai, né? Vai lá tomar a bênção à sua avó. É alguém que tem sabedoria, que tem experiência e que vai poder fazer uma transfusão para você de uma vibração de amor, de carinho e de experiência. É alguém que vai passar a vibração da sua experiência. Por isso que a gente toma a bênção aos mais velhos. Porque os mais velhos têm alguma coisa que pode te passar. É lógico que naquela bênção, ele não passa a experiência dele, mas ele passa a vibração daquela experiência. E que você pode tê-lo, então, respeitando, pode tê-lo como modelo.
para fazer essa transfusão, que nem do homem, da mulher, do marido, da mulher, a gente também deve fazer essa transfusão daquele que tem mais experiência para a gente. A bênção, então, é uma descarga energética de experiência da sua sabedoria, sendo que cada um tem a experiência que merece, ou que pode ter, tá claro? Muitos adultos aí que antigamente tinham esse negócio de ter uma bênção, né? E agora nós estamos compreendendo que tem muito adulto que não tem essa experiência para passar, porque estamos começando a ser reencarnacionistas por obrigação. Estamos compreendendo que não devemos tomar a bênção de qualquer um, porque nem todos têm mais experiência para nos passar. Mas estamos compreendendo que a verdadeira bênção é aquela do crescimento espiritual. E tomar a bênção a um Francisco de Assis, a um Bezerra de Menezes, está claro? A um Pietro Baldi, a um Chico Xavier, compensa, porque eles têm energia, bênção espiritual, experiência espiritual para nos passar. E eles podem, com impor as mãos, o carinho, o olhar, nos transmitir uma vibração de confiança, de energia, de vontade de persistir. Então diz ele, se alguém te ataca, dê uma bênção. É verdade, porque o cristão é herdeiro da bênção. Tem alguém mais experiente que o cristão, em termos espirituais? Não. Se alguém te atacou, ele é o quê? Inferior. Se você é cristão, você automaticamente é superior. Se você é superior, você tem bênção para transmitir. Então, se alguém está te atacando, você não deve responder injúria com injúria, ou mal com mal. E sim, dê aquilo que você possui, já que você é herdeiro da bênção. Dê bênção para ele, porque você possui experiência. E melhor experiência do que a nossa, que é ter Cristo. Está claro? Continua Pedro. Nós devemos afastar a nossa língua do mal. Tá? Os nossos lábios não devem pronunciar palavras astutas de enganar os outros. E não devemos praticar o mal. E podemos dizer assim, que só em não praticar o mal, já achamos que isso é uma bênção, né? Não praticar o mal já é uma bênção. Mas Pedro lembra, o que nós devemos então praticar é o bem. Não praticar o mal não adianta nada, porque não praticar o mal e não praticar o bem te transforma num morno. E diz o Apocalipse, antiquente ou frio, porque o morno eu vomitarei da minha boca, porque o morno é um indeciso. Mas se você pratica muito mal, você vai ser tão contestado pelas pessoas, vai ser tão mal visto, vai ser uma bandeira a tal ponto de escândalo para o mundo, que mais rapidamente você talvez chegará a uma conscientização. Mas o difícil é aquele morno. Sabe aquele que tem aquela vidinha? O cara vai do trabalho, tem em cima do muro, né? Se o dia chega em casa, tem a sua vidinha e tal, o cara, mas você não quer ser chefe daqui? Não, meu salário tá bom, tá tudo muito bem, o cara não quer nada. Vamos ter mais um filho? Não. Vamos sair, vamos jantar fora? Não. Vamos no cinema também? Não. O cara não quer nada. Esse é muito difícil você transformar. Tá claro? Ou então morre alguém, já é a vida, né? Tudo ele tá claro? O cara não se alegra com coisa nenhuma. Tá claro? Ganhou na loteria, para que eu quero isso? Tem minha vidinha, já está pronta. Esse que fica em cima do muro é muito difícil. Então diz Pedro, não adianta só não praticar o mal, mas deve-se praticar o bem. Afaste do mal, mas pratique o bem. Diz ele, e aí conclui de uma maneira maravilhosa. Qual deve ser a busca, o que o homem deve buscar, o que o homem deve trabalhar constantemente? Ele diz, é a paz. Então ele não está nos mandando ser pacíficos, no sentido daquela pessoa, pacífico no sentido daquela pessoa que é desse jeito, assim, em cima do muro. Não, ele está mandando a gente fazer a paz, trabalhar pela paz. Tudo isso. Trabalhar pela paz. Então, existem os fazedores da paz. Desculpe a expressão, mas a ideia é essa, fazer a paz. Um exemplo claro é Mahatma Gandhi. Passou a vida lutando, trabalhando e procurando a paz. Então é diferente daquele pacífico, daquele conformado. Não tem jeito mesmo, o mundo não tem jeito. Eu brigar, não brigo. Mas também não faz nada para os outros não brigar. Mas não.
Oi? Pacificador, não é nesse sentido, não é pacificador. É trabalhar e procurar a paz. Tá? Continua então, Pedro. E agora sim que nós vamos entrar no tema pesado do assunto. Voltando lá para o caso da salvação. Ó. Devemos trabalhar e lutar para a paz. E por isso nós seremos justos. Mas tem muita gente que trabalha pela paz, procura paz, logo está perfeitamente na justiça, mas padece por causa da justiça. Quantos porque procuram a paz, porque fazem a paz, sofrem por causa da paz? Padece por causa da paz. Não é isso? Aí então vem ele e explica, ó. Se é da vontade de Deus que você sofra por causa da justiça, se é da vontade de Deus que você sofra por causa da justiça, saiba que é melhor você sofrer porque fez o bem do que você sofrer porque fez o mal. Só que nós não concordamos com isso. A gente logo indaga, mas por que estão fazendo isso comigo? Eu sou justo, eu não fiz nada, eu não mereço, né? E ele diz, realmente, se está acontecendo isso é porque Deus quis. Aí esse Deus quis significa, é o teu karma ainda. Deus quis quer dizer, é a lei divina que está fazendo atuar. Nesta encarnação você está assim, justo, mas você tem um karma passado. Então esse Deus quis se chama, é a lei, é a justiça, que você não compreende. Mas se a lei deseja, muito bem, é melhor que você sofra nessas condições do que sofrer porque fez coisa errada. Lembra do Cristo, que também padeceu por causa da justiça. É um justo sofrendo pelos injustos. Mas é melhor o caso do Cristo do que um caso daquele mau ladrão. Como se existisse o bom ladrão, não existe, mas daquele ladrão da esquerda, conhecido como Gesta. Foi Sócrates também que a esposa falou para ele, não, mas ser injusto, você vai morrer injustamente, você preferia que fosse justo? O discípulo de Sócrates preparou a fuga para ele, né? Estava todo preparado, já tinha dado mais joias depois. O carcereiro falou, logo mais você vai fugir. Ele disse que de maneira nenhuma ia fugir, porque ele era livre. Eu sou livre. Ele disse, não, olha, agora não é hora de filosofar, você é um peso, tem nada, porque ele era livre em espírito. E o meu pensamento, a minha liberdade espiritual, ninguém pode prender. Ele falou, agora não é hora disso, já o carcereiro já está informado, você pode fugir logo mais, né? E ele disse que ele não iria fazer. E o discípulo disse, mas é injusto o que está acontecendo com este tipo. Ele disse, você queria que fosse justo? Pelo menos eu estou com a minha consciência tranquila, né? Bebeu uma dose que mataria 10 cavalos de cicuta, que poderia matar 10 cavalos, mas estava com a consciência tranquila. Muito difícil para nós. Nós ficaríamos gritando, eu não tenho culpa, morrendo desesperado, às vezes com raiva, odiando os outros. Mas ele disse, Carrasco, cumpra a tua parte que eu já cumpri a minha, né? A sua por hora, a sua função é dizer, Carrasco, a minha é de transmitir a verdade para os jovens. Há uma grande diferença de missão. Está claro? Há uma grande diferença de missão. Mas repare então que aqui nesse caso da justiça, muitos padecem. Nós já vimos esse caso aí. Olha, Pedro então diz o seguinte, que nesse exato momento que nós estivermos padecendo, que não é bom padecer, está claro? Nós devemos ter no culto do coração maravilhoso isso, Cristo. Não só Cristo como exemplo. Olha, ele era justo, muito mais do que eu, e padeceu, e sofreu. Mas devemos ter no culto do nosso coração a presença de Cristo. O culto do coração, porque diz ele, é Cristo que irá nos defender e nos dará coragem para que nesta hora em que você estiver passando o sofrimento, principalmente o sofrimento moral, que alguém vier te indagar, por que você é cristão, por que você faz assim, por que você não faz desse jeito, você vai ter a força por inspiração de Cristo, porque você cultua Cristo no seu coração, para ele te responder e você guardar o teu exemplo e poder pelo exemplo convencer os outros. Como ele diz para a mulher, você, esposa, que às vezes não consegue convencer o seu marido que não é cristão por palavras, você poderá convencê-lo pelo seu exemplo, pelo seu caráter, pela sua atitude.
e será uma conquista muito maior. Nós temos o exemplo da mãe de Santo Agostinho, que converteu aquele pecador, Santo Agostinho. Ele não queria aceitar as palavras dela de cristianismo, mas toda vez que ele chegava em casa, ela estava às altas horas, na farra, orando, pedindo a Cristo pelo seu filho. E ele começou a chegar tão tarde, por causa que ele achava que a mãe estava sofrendo. Não por causa das palavras da mãe, mas por causa do sofrimento da mãe, por causa do exemplo da mãe. Sim, uma pressa ali, outra pressa aqui. Um dia ele teve um encontro com Cristo dentro do seu coração. Está claro? O exemplo da mãe de Santa Mônica libertou Agostinho, o grande bispo de Hipona, que fez a conclusão de O Livro dos Espíritos, que foi o mentor de Bezerra de Menezes, quando esteve aqui conosco. Está claro? Então, repare que ele pede para que nessas horas de sofrimento físico ou moral, e principalmente moral, tenhamos o culto de Cristo no coração, porque Ele irá nos defender, de tudo. Está claro? Ora, e aí qual deve ser o nosso procedimento nessa hora? Se nós temos, na hora do sofrimento, na hora desse padecimento aqui, vamos colocar padecimento físico ou moral. Como nós temos o culto a Cristo no coração, como Cristo nos defende de tudo, nós vamos ter algumas atitudes. Respeito pela situação ou por aquele que está nos atacando. E aqui vai um caso, né? Que uma vez o Chico Xavier, o Emmanuel apareceu com o Chico e mandou ele fazer uma prece. Acabou de morrer um grande amigo seu. E ele então estava já se preparando para a prece e disse: Emmanuel, é melhor eu saber quem é esse grande amigo, fica melhor até para me concentrar na prece. O Emmanuel disse o nome de um padre que era um grande inimigo dele, que vivia combatendo nele. Mas é esse fica sempre meu inimigo, fica sempre combatendo. Aí eu disse: mas foi ele que te deu a oportunidade de você aprender o quê? A humildade, a saber não evitar as ofensas. Olha quanta coisa que ele te ensinou, ele foi um grande amigo para você. Então nós temos aqui o respeito por aqueles que nos atacam, o respeito pela situação kármica, da dor física, porque é o maior que está nos ensinando, que é a lei, através da sua reação. Quando você tem uma doença física ou uma situação perigosa fisicamente, é a lei que está te dando, é o seu karma, é um mestre. Está claro? Então, respeito frente à situação. Segundo, doçura frente àquela situação. Por quê? Porque você tem Cristo, e se você tem Cristo, você passa a ter uma postura de uma pessoa meiga, mansa, um cordeiro. Está claro? Então é ter essa postura de cordeiro, de uma pessoa mansa, doce, porque antes de tudo está tomado por Deus no coração. E diz ele: com a consciência plena. Esse daqui é mais difícil ainda. Diante do sofrimento físico ou moral, principalmente o moral, devemos ter uma consciência plena. Quem nos dá essa consciência plena é a aproximação de Cristo. Porque quando você cultua Cristo no coração, você passa a viver não mais na subconsciência dos instintos, que é agressivo, que quer atacar aquele que te injuria, não mais da consciência que quer racionalizar tudo, mas você começa a viver com Cristo no coração, você começa a viver na superconsciência, que é a da intuição. E quando você tem intuição, você compreende, você vê a coisa num conjunto, ou você passa a ter uma superconsciência ou uma consciência plena, como falava Pedro. Então você não vai agir instintivamente, nem racionalmente, querendo entender as coisas matematicamente, mas divinamente, por intuição, compreendendo a coisa num conjunto, sentindo aquele próximo que está te ofendendo, compreendendo a amargura da dor daquele momento do karma que bate nas suas portas. Você vai compreender a vida e vai saber que toda aquela situação nada mais é do que uma escola que está te dando a divina oportunidade para você crescer,
para você evoluir, e crescendo e evoluindo, você se salva, porque está amadurecendo. E aí, então, ele pega isso daqui e resolve dar um exemplo para eles, dizendo assim. Agora, o mesmo tema, mas visto de uma outra maneira. Olha, Cristo padeceu, sofreu, morreu. Quando fez isso, se libertou em espírito. E em espírito, ele foi pregar para outros espíritos, ou melhor, para seres do plano espiritual. Quem? Para os ímpios, os incrédulos dos dias de Noé. Deus preservou os espíritos, que preserva a todos pela vida eterna, da época de Noé, que eram incrédulos, que não aceitavam a Deus, e que Deus, com sua paciência, Deus esperava por eles, e eles não deram ouvidos para Deus, não deram ouvidos para a mensagem divina, para a palavra divina, para a mensagem da libertação da salvação. Não deram ouvidos. Então eles foram tomados por um grande batismo de dor. Está claro? Veio o dilúvio ou a água. E o Senhor mandou Noé fazer lá um barco, né? Fez um barco, e lá veio o dilúvio, e muitos desses incrédulos pereceram. Quantos se salvaram? 8. Pedro repete: só 8 se salvaram, o resto tudo pereceu. Mas como Deus é misericordioso, lembra que nós estávamos dizendo aqui? Jesus vai ainda pregar para esses incrédulos. Não interprete que esses incrédulos estavam necessariamente ao pé da letra no plano espiritual desencarnados, mas esses incrédulos estão aqui mesmo. Cristo veio pregar. Aqueles mesmos incrédulos da época de Noé são os mesmos incrédulos daquela época, e muitos ainda persistem até hoje, que somos nós. Está claro? Cristo está pregando para esses incrédulos, que estão constantemente, morreram no caso de Noé, morreram nas guerras, morreram no vulcão lá no Vesúvio, morreram em tantas situações, e que continuam persistindo contra a mensagem da salvação. Esses são os incrédulos. Quais ou quantos salvaram? 8. Se eu estou dando como simbolismo, e Pedro disse, o batismo da água nada mais é do que uma imagem, é um simbolismo. O próprio Pedro pegou isso daqui e contando, ele diz: olha, isso é um simbolismo, uma imagem. E se nós estamos colocando que essa imagem da época do dilúvio de Noé e tantas outras catástrofes que nós tivemos na história, está claro? Só 8 conseguiram se salvar? É porque o 8 aqui é um símbolo, é um número simbólico. Oi? É bacana. É isso mesmo. O 8 é a justiça. Está claro? Lembram da carta do tarô número 8, que nós já estudamos aqui com vocês? A carta número 8 é a carta da justiça. Ou melhor, só conseguiram salvar os justos. Todos aqueles que não são justos são o quê? Incrédulos. Estão constantemente perecendo nessas grandes catástrofes de dilúvio, de terremoto, de guerra, de desastres, de pestes. Estão constantemente e têm os seus karmas, as suas resistências. Conforme que nós vamos passando para o lado do justo, do símbolo do 8, só os justos são livres. Bom, aí vem um pouquinho antes que nós comentávamos aqui. Qual deve ser a atitude do justo? O justo, ele mesmo também padece. Vide o caso de Jesus. Esses daqui também padecem.
só que não são justos, continuam mergulhados na água. Olha como é que eles morreram, sufocados na água, não é? Como é que nós morremos? Hein? Como é que nós morremos também? Eles não morreram sufocados na água? Eles não morreram sufocados na água porque eles eram incrédulos. Nós também somos incrédulos, então também morremos sufocados na água. E Pedro diz, é o batismo da água. E esse batismo da água é um símbolo, diz Pedro. Disse Jesus, é necessário nascer da água e do Espírito, né? O nascer da água é a reencarnação. Estamos constantemente renascendo da água. Morremos nas catástrofes e renascemos da água. Passamos por esse batismo. Morremos nos desastres, os mais variados, e renascemos pela reencarnação, pelo líquido amniótico, constantemente. Está claro? E Cristo está sempre pregando para nós. Por quê? Porque somos incrédulos. E Ele deseja nos libertar. Está claro? Então estamos sempre passando pelo batismo da água. Até o dia que não vamos mais precisar do batismo da água. E vamos ser o quê? Livres. E nascer da água e do Espírito. E teremos o renascimento do Espírito, o renascimento pelo Espírito. Ficaremos livres do ciclo do ir e vir, do ciclo da reencarnação. Como diz o livro dos Espíritos, na pergunta 113. O Espírito puro não precisa mais reencarnar, porque está livre do ciclo da reencarnação, do ir e vir. Isso se chama o ciclo do Sansara. Por enquanto que há confusão mental, há Sansara. A própria palavra Sansara na Índia parece assim, dar uma ideia de bagunça, né? Sansara parece um quarto desorganizado. A ideia de Sansara é um lago, é o espelho do lago. Quando ele não é espelho, quando bate uma onda, o lago fica mais agitado, você consegue ver a sua imagem? Consegue. Só que com um pedaço para cá, um olhão lá, um olhão a cara, fica tudo meio confuso, não fica? Fica o quê? Distorcido. Muito bem. Nós estamos com a mente distorcida, confusa, estamos em Sansara. A mente desequilibrada. Está claro? Essa condição de incrédulos, de materialistas, porque somos contrários à vontade divina, nos deixa confusos. E aí, no caso, estamos precisando sair por evolução, através dessas dores da pregação de Cristo, precisamos sair desta condição para a condição de justiça, que é a condição de seres ajustados, perfeitamente ajustados. Justiça quer dizer isso, ajustados à vontade de Deus. E nesse exato momento sairemos do Sansara, agitado, para o Nirvana, outra palavra hindu, né? Budista. Nirvana quer dizer o quê? Tranquilidade. É aquele lago que não tem mais onda, em que você olha e se reflete ali. Logo ele passa a ser um espelho. Nesse exato momento não tem confusão mais. Você se libertou, deixou de ser confuso espiritualmente. Então Cristo faz esse trabalho de pregação para os incrédulos, para nos libertar. Agora nós, num quadro anterior a isso, nós dizíamos assim, porque o justo quando sofre tem que fazer o culto a Cristo, e Cristo vai ajudá-lo, e por causa deste culto a Cristo ele vai poder ter respeito pela situação do sofrimento, vai ter que ter doçura, meiguice naquele momento, humildade, não é? E consciência plena do que está acontecendo. Esse foi o exemplo para a situação normal. Agora, para essa situação crística, diz Pedro, o que se espera dessa situação quando você desperta verdadeiramente para Cristo? Respeito na hora do sofrimento, na hora que a trombeta da dor, da injustiça está chegando, doçura, meiguice, mas continua Pedro, tem que ter consciência da ressurreição de Cristo. Vamos explicar aqui só mais um minuto. Lá no outro eu falei consciência. Tem que ter consciência plena, não é? Porque nós dizíamos que era a intuição verdadeira daquilo que está acontecendo com você. Agora ele fala que você tem que ter esta consciência plena, mas na ressurreição de Cristo. O que significa a ressurreição de Cristo? É a libertação definitiva do Sansara. É a libertação definitiva do antissistema. É a libertação definitiva do ir e vir. É o estado de espírito puro. Está claro? É a libertação total.
Então diz ele, que consciência que nós devemos ter, sempre que passamos por padecimentos, sempre que passamos por sofrimento, é a consciência da ressurreição ou da liberdade de Cristo. Estou passando por aquele sofrimento, eu estou sendo injuriado, estão mentindo com relação à minha pessoa, estão me fazendo sofrer. Pense na libertação de Cristo. Aquilo que está acontecendo contigo vai te ajudar a se libertar como Cristo se libertou. E o que a vida quer é esta liberdade. E esta liberdade se chama salvação, se chama nirvana. Essa liberdade se chama desprendimento do ciclo da reencarnação. Então, o que se quer de todo esse sofrimento? Dizer, não é a limpeza do corpo. Esse batismo aqui não é a limpeza do corpo, ou em outras palavras, não é o muito reencarnar que te liberta. Não é por muito reencarnarmos que seremos salvos. Alguém que reencarna 1000 vezes não é melhor do que alguém que reencarnou necessariamente 500 vezes, 200 vezes. Você pode dizer até que ele está um pouco mais maduro, mas necessariamente ele não é um liberto. O outro pode até se libertar na frente dele. O outro pode até acabar se libertando na frente dele. Ele tem mais condições, porque tem mais experiência, mas necessariamente ele não é um liberto. O que você tem que estar sempre consciente é da necessidade de se libertar. E por enquanto que você não se libertou, tem que guardar sempre essa consciência plena da ressurreição de Cristo. Ele se libertou. Se ele se libertou, nós também podemos nos libertar. Então não tem ninguém melhor do que o outro aqui no plano físico. Por exemplo, não é justo que Bezerra de Menezes se ache melhor do que qualquer um de nós. Por isso que ele é humilde, não se acha melhor do que qualquer um. Está claro? Porque melhor é Cristo, que não foi prosa. Ele sim conseguiu o objetivo, se libertou. Tá? Então pode um criminoso que está lá, um bandido, entrar para um centro espírita, se converter, passar à sua frente, fazer mais bem do que você e conseguir a libertação na sua frente. Lembre, e os apóstolos não queriam entender, Maria de Madalena era prostituta e tomada por 7 demônios, ou completamente obsidiada, e venceu, foi a heroína da libertação, porque foi a primeira pessoa a saber que Jesus vivia, e foi dizendo para os apóstolos, Jesus vive, Ele ressuscitou, e apareceu para mim. Paulo de Tarso era um assassino de homens e mulheres, e se transformou no pioneiro do cristianismo. Augustinho era um mulherengo, um desordeiro mental. No entanto, se transformou no grande pai da igreja. Então não tem essa de dizer que um é melhor do que o outro. Simplesmente você deveria ter mais condições do que o outro, mas por enquanto que não se libertar. Aí então conclui Pedro, diante de todo o sofrimento da nossa vida, qual deve ser o nosso pensamento? O nosso pensamento deve ser a ressurreição de Cristo ou a liberdade de Cristo. Estou sofrendo? Sim. Por que eu estou sofrendo? Para me libertar. Para eu me libertar igual Cristo se libertou. Demora ainda muito? Demora. Mas eu estou no caminho da libertação. Eu quero contar para vocês aqui uma parábola de um homem que estava na Índia sofrendo, porque estava sentado em cima de um formigueiro meditando. Ele era um grande santo. Já estava assim há anos e anos sentado no formigueiro meditando. Ele se concentrava tanto no formigueiro, na sua meditação, que não sentia nem as formigas beliscando ele, porque ele estava com a mente completamente voltada para o seu objetivo, que era a sua libertação. E havia um outro que estava bebendo e dançando com uma porção de mulheres, dançando, fazendo uma farra, quando passou um grande santo liberto, esse sim liberto, que era o santo Narada. Ele disse, Narada, onde que vai? Ele disse, eu irei lá conversar com Deus. Ele falou assim, então pergunta a Deus, dizia o homem que estava meditando, quantas reencarnações ainda eu preciso para eu me libertar? Ele pode deixar com pergunta. Passou por aquele homem que cantava, dançava, pulava, e ele perguntou assim, pergunta a Deus quantas reencarnações faltam para eu me libertar. Quando ele voltou, ele encontra aquele homem dançando e cantando e bebendo com as mulheres. E o homem parou e perguntou, que Deus falou, quantas reencarnações que eu ainda tenho? E o santo disse assim, está vendo aquela tamareira ali? Ele disse que quantas folhinhas tem naquela tamareira e quantas reencarnações você ainda precisa.
E ele começou a cantar e pular e beber com as mulheres, dizendo assim: que ótimo, em breve eu vou me libertar. Só falta aquelas folhas. Passou pelo que estava meditando e o homem saiu da meditação e perguntou: Narada, que Deus disse? Quantas reencarnações ainda falta para eu me libertar? Ele disse: uma, mais uma apenas. O homem ficou danado, dizendo: ora, que droga, será que Deus não está vendo o meu esforço? Então eu preciso de mais uma reencarnação. Repare que aquele homem era muito mais adiantado do que o dançarino e beberrão, mas muito mais adiantado. Só que ele ainda não havia adquirido a paciência, ainda faltava um pouquinho para se libertar. O outro ainda tinha muito defeito, mas a paciência ele já havia superado. Na vida, todos os dois, se ele continuar assim se revoltando, ele vai o quê? Demorando o seu processo de libertação, e o outro pode se libertar na frente dele. O importante é que todos os dois, apesar desse ser muito mais maduro do que esse, todos os dois não são libertos. Todos os dois sofrem. Porque o outro sofre também, porque ele não vai ficar com as mulheres o tempo todo, nem bebendo o tempo todo, e ninguém aguenta. Então ele vai sofrer com as traições das mulheres, com a falta de dinheiro, com tudo. Então os dois sofrem. Está claro? Os dois sofrem. Qual deve ser a consciência nesta hora do sofrimento? Diz Pedro: toda vez que nós estivermos passando por sofrimento, devemos ter que aqueles sofrimentos estão nos preparando para a libertação. Para a libertação igual àquela da ressurreição de Cristo.